Me fizeram a seguinte pergunta: Sátrio Araújo, qual o melhor para o Brasil e quem o cristão deve apoiar? Pois bem, eu vou usar aqui a minha pouca experiência sobre o assunto e vou usar também aqui a minha humilde ignorância para dizer o que eu acho e o que eu penso sobre o que está acontecendo no Brasil nesses dias, o que o cristão deve fazer e qual o melhor para o Brasil. Eu espero que vocês me entendam, certo? Então vamos lá. Primeiramente, tem pessoas que dizem o seguinte: Deus é quem sabe. Deus vai colocar no meu coração, Deus é quem sabe. Aí eu digo para você, Deus pode intervir nas decisões dos homens? Pode. A Bíblia diz o seguinte, que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. A Bíblia diz que quando o justo ele reina, as coisas andam, as portas se abrem, né? As pessoas são abençoadas, há prosperidade quando o justo reina. Porém a Bíblia diz que quando o ímpio reina, o povo padece. As dificuldades aumentam cada vez mais. Não quer dizer que quando o justo reina, não tem dificuldades. Sim, tem as dificuldades, mas tem a bênção do Senhor, ali tem o livramento do Senhor, entendeu? Então veja só, Deus, ele delegou aos homens esse poder de escolha. Cada um de nós temos o livre-arbítrio. Desde o princípio, quando Deus criou Adão e Eva, ele disse assim, agora vocês cresçam e multipliquem-se, certo? Deu autoridade a Adão para colocar o nome em todos os animais. A vaca ele chamou vaca, jacaré ele chamou de jacaré, elefante ele chamou de elefante, enfim, colocou o nome nos animais, colocou o nome nos mares, nas árvores, tudo, em tudo os homens colocou os nomes, certo? Deus está sempre presente, esteve sempre presente para abençoar. Porém, essas decisões que tem que tomar somos nós. Não adianta o crente acreditar e por essa vereda de pensamento de dizer assim, Deus é quem sabe. Sim, Deus sabe. Mas a decisão é nossa. Nós quem escolhemos quem é melhor, quem deve ocupar, quem deve representar. É uma decisão nossa. É claro que Deus pode intervir diretamente na escolha de um homem para um determinado propósito, sem ser necessário a intervenção ou a escolha dos homens, assim como ele fez com Saul, assim como ele escolheu Davi, assim como ele escolheu José, entre outros e outros homens que Deus escolheu assim diretamente, sem ser necessário uma eleição. Só que a gente tem que entender que nem sempre haverá uma intervenção direta, uma intervenção divina direta. Cabe a cada um de nós, foi outorgado a todos nós esse direito, esse dever. Somos nós quem decidimos o nosso futuro como cidadãos. Muita gente diz assim, a igreja não deveria se meter em tais assuntos, a igreja deveria se portar só lá nas quatro paredes, só cuidar da palavra de Deus. Aí vamos lá, venhamos e convenhamos. A igreja, ela não precisa, na verdade, de um representante, mas em parte. Vamos entender. Jesus, conversando com Pedro, ele disse assim, quem diz os homens que eu sou? Aí Pedro disse, os discípulos disseram, um diz que tu és Elias, um diz que tu és João Batista, um dos profetas. Aí Jesus disse, e tu, Simão Barjonas, quem diz tu ser o filho do homem? Aí Pedro disse a ele, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse para Pedro, dissestes bem, Simão Barjonas, bem-aventurado és tu, porque quem te revelou não foi carne nem sangue, mas meu Pai que estás do céu. Assim também eu te digo, tu és Petros, ou seja, pedra pequena. E sobre esta pedra, se referindo agora a ele, pedra grande, sobre esta pedra que sou eu,
eu edifico a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja espiritual, a igreja de Cristo, de Deus, ela é imaculada. Quando você vê assim, certas igrejas, escândalos, tal, são as denominações. Todas elas são falíveis. Onde tem a mão do homem, tem um erro. Mas só existem duas igrejas, uma que vai subir, uma que fica. A igreja espiritual, ela é imaculada, certo? Porém, a igreja, ela é formada por cidadãos. A instituição, ela é formada por cidadãos. E como cidadãos que somos, nós temos o dever, a obrigação de nos manifestarmos, de opinarmos e de escolhermos, certo? Não é Deus que vai dizer assim, é fulano de tal, é cicrano. Não, é você. Baseado em quê? Baseado numa observância, na observação dos fatos, do contexto, certo? O verdadeiro cristão precisa fazer um check-up dos representantes, uma retrospectiva no contexto do passado, do presente e aquilo que ele tem para o futuro. A gente não pode ser leigo, Maria vai com as outras. Nós não podemos ser influenciados por qualquer vento de doutrina e de pensamento. Nós temos que ter a opinião formada. Então cabe a mim, cabe a você analisar os fatos, as situações, as pessoas, certo? Ver quem está de coerência com a palavra de Deus. Não quer dizer que existem pessoas que fazem, certo? Que estão completamente de acordo com a vontade de Deus para reger uma multidão, uma nação, um reino, enfim, certo? Mas a gente tem que fazer uma autoanálise, uma análise clínica, para ver quem é que é mais parecido com os ensinamentos de Jesus, entendeu? Que preserva os preceitos, ou que seja parecido, certo? Com o que a Bíblia orienta. Pessoa que tenha índole, tenha caráter, personalidade, que seja da família, que se compadeça pelo próximo, pelas causas do próximo, pelas causas sociais, que tenha maior coerência com a palavra de Deus. Não quer dizer que ele tem que ser perfeito. Todos são falhos. Talvez, muitas vezes, aquele que era para ser o mais indicado nem se apresentou, está no anonimato, ninguém nem conhece. Está entendendo? Mas dentre os que estão aí, a gente sabe muito bem o que fazer, certo? O verdadeiro cristão, ele tem a orientação de Deus. Deus lhe orienta do certo e o errado. Cabe nós fazermos as nossas escolhas. Então, eu fico assim, pensando em que mundo nós estamos, porque a gente observa muitos irmãos que professam a fé em Cristo, que num momento como esse, que deveria ser um momento de união, de oração, mas parece que há uma grande divisão, separando servos de Deus de servos de Deus. Pessoas que não se encaram mais, que não se abraçam mais na igreja. Antigamente, quando tinha aquele momento de adoração na igreja, pegava na mão, abraçava um ao outro, mas porque fulano está sabendo que fulano, que o irmão Beltrano, está com A e o outro está com B, não está com o que ele está, já fica indiferente, cara trucida, não se cumprimenta mais. Aí eu pergunto, que evangelho é esse? As pessoas veem assim e dizem assim, mas rapaz, fulano de tal está desse jeito, está parecido na época lá de Jesus, dos escribas e fariseus, que pregavam uma coisa e viviam outra. Gente, povo de Deus, nós temos que manter a nossa integridade, a nossa identidade. Tem muitos dos nossos irmãos, representantes do evangelho,
espelhos que estão se quebrando, que não estão honrando a posição. E muitos de nós, muitas vezes, queremos endeusar as pessoas achando que eles são super homens, que eles são infalíveis, impecáveis. Aí a gente acaba se decepcionando por confiar demais no homem. E a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Ou seja, que confia no seu próprio punho, na sua própria força, que dá a credibilidade total ao ser humano. Gente, nós não podemos. Devemos sim confiar nas pessoas, sim. A gente não quer dizer que nós não pode confiar em ninguém. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está falando que a nossa confiança maior tem que ser em Deus. A solução para todos os problemas é Deus. Está entendendo? Em todas as circunstâncias. Só que Deus, ele trabalha com seres humanos, com pessoas, com líderes, com lideranças. Certo? E quem escolhe as lideranças, os líderes, somos nós. Somos nós. Certo? Então, eu acho uma falta de coerência muito grande um cristão opinar, escolher alguém que seja contra, ou seja, que tenha as características todas voltadas contra a palavra de Deus. Eu repito aqui, olha, a gente deve procurar alguém que seja coerente, que você encontre nas suas palavras sinceridade, humildade, que você encontre em seu caráter a simplicidade e a transparência. Então, olha, muitos de nós nos enganamos todos os dias por falta de conhecimento da palavra de Deus. Certo? Portanto, gente, eu quero dizer o seguinte, o melhor para o nosso país você sabe quem é. Ninguém melhor do que você mesmo, para dizer quem é o melhor para o país. Você tira as suas conclusões, fez um check-up, uma análise clínica, histórica, uma retrospectiva, viu quem era quem no passado, quem é que está hoje no presente, né? Então você esmiuçou aí a vida das pessoas, né? Dos líderes, e aí você chega a uma conclusão, e que essa conclusão seja consciente, não seja por indução de A, de B e de C, mas seja algo consciente, de coração. E ninguém melhor para lhe fortalecer e para lhe esclarecer do que o Espírito Santo de Deus. Lembrando que é uma decisão sua. O Espírito Santo não vai fazer nada por você. Olha, Deus só faz por nós aquilo que nós não podemos fazer. Aquilo que é para o homem fazer tem que ser nós mesmos. Certo? Então o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, é uma pessoa. E a gente, assim como eu falo com você, você fala comigo, a gente pode e deve conversar com o Espírito Santo de Deus todos os dias, pedir a Ele orientação divina, porque Deus nos orienta, Deus nos dá um norte. Agora a decisão final é nossa, é minha e é sua. Eu não acredito naquele fanatismo religioso de espiritualizar tudo, de dizer anjo, demônio, cão e santo, Deus e diabo. Não, existe o mundo espiritual, mas a gente não pode espiritualizar tudo. A gente tem que orar, pedir orientação a Deus e tomar uma decisão certa. Porque eu encerro dizendo, quando o justo governa, a Bíblia diz que há prosperidade. Quando o justo governa, há prosperidade. E quando o ímpio governa, o povo padece. Isso é Bíblia. Então, ore a Deus, estude, veja o que está acontecendo, o que aconteceu no passado. E é isso aí. Essa é a minha opinião. Tá bom? Um forte abraço do coração de todos vocês. Eu sou o Sátio Araújo e essa é a sua TV Paraú.